Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo, professor de História. Hoje eu estou aqui, num modelo um pouco diferente do que eu costumo utilizar para fazer a resolução da prova de História da FAMEMA, né? A prova que aconteceu neste fim de semana, a FAMEMA 2021. Estou aqui para resolver os 5 exercícios de História dessa prova. Tá? Então, para quem fez essa prova, sabe que história, né, são 5 questões, e essas 5 questões vêm na segunda parte, junto, né, são 40 questões testes, mais a redação na parte 2, né, como vocês estão vendo aqui, na prova 2, e eu vou hoje, então, resolver e explicar as questões de história, né. Então, vamos lá, para quem fez a prova, eu estou aqui com a prova, então, ó, prova 2, como vocês estão vendo, tá? Que é a parte da prova, a segunda prova, que é a parte de testes, né? Questões objetivas, são 40 ao todo, mais a redação. E o tipo de prova que eu estou utilizando aqui é o tipo 1, tá? Porque tinha outro tipo de prova também, então às vezes você vai lá conferir o gabarito, não está batendo, então ó, estou corrigindo a prova 2, tipo 1, tá? Então se atentem aos gabaritos. Bom, gente, as questões de história, a primeira questão de história foi a questão 26. Vou chegar lá com vocês. Da 26 até a 30 é a prova de história. Então vamos lá. Aqui. Começando com a questão 26, vou dar uma aproximada para vocês. Então vamos lá. Acompanhe a leitura comigo e vamos resolver, né? Então vem lá um texto. Cristianismo romano na Europa Ocidental e Central. Cristianismo ortodoxo grego em Bizâncio e na Europa Oriental. Islã do Irã à Espanha. E, claro, o judaísmo dos judeus da diáspora. Aqui temos um pedacinho, né, do livro O Deus da Idade Média, do grande medievalista francês Jacques Le Goff. Bom, ao analisar esse pequeno trecho aqui que foi destacado, o que eu posso vocês teriam que lembrar na hora? Da Idade Média. Ele fala, claro, depois ali embaixo, né? Considerando o conteúdo do excerto e conhecimento sobre a história da Europa da Idade Média, pode-se afirmar que. Mas aquele aluno atento que está estudando e lembra de Idade Média já associou na hora. Porque como se você olhasse um mapa religioso da Europa, ali em grande parte da Idade Média, né, após o surgimento do islamismo, porque ele fala do islamismo aqui, então nós tínhamos ali a Europa ocidental cristã, para ser mais específico, o cristianismo católico apostólico romano, né? Aí nós tínhamos ali mais na Europa oriental, ali no que tinha sobrado, né, do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, nós tínhamos o cristianismo ortodoxo grego, que tinha como sua grande capital ali Constantinopla, tá? E se você olhasse ali no Oriente Médio e no norte da África, e inclusive na Península Ibérica, nós tínhamos ali a formação do Império Árabe Islâmico. Tá? Então, ele está dando esse panorama aqui, nessa questão. Aí ele quer saber, né, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Considerando o conteúdo do excerto e conhecimento sobre a história da Europa na Idade Média, pode-se afirmar que o quê? Vamos ver a alternativa A. A natureza das relações entre as pessoas derivou acentuadamente das crenças religiosas dos grupos sociais? Sim, gente. Corretíssima a alternativa A. Porque vamos pensar de uma maneira bem simples aqui. Se vocês lembram da Idade Média, a sociedade da Europa Ocidental, a sociedade do Islã e a sociedade do Império Romano do Oriente eram sociedades completamente diferentes. Completamente diferentes. Então você tinha ali na Europa Ocidental os chamados reinos bárbaros cristãos. É ali que você tem o desenvolvimento do chamado feudalismo, daquele modelo mais rural, fechado, né, voltado para a autossuficiência, que tinha na religião digamos assim, aquilo que legitimava toda aquela sociedade. Era a base, era o eixo central daquela sociedade, da Europa Ocidental.
Afinal, você tinha uma sociedade dividida entre os que rezavam, no topo da pirâmide social, os que guerreavam, que eram os nobres, né? E os que trabalhavam, que eram os camponeses, os servos que sustentavam toda aquela sociedade. Ou seja, as relações sociais da Europa Ocidental eram pautadas na religião. Quem eram os mais importantes dessa sociedade? Os que estavam no topo? O clero, porque tinha uma função mais importante daquela sociedade, que era rezar. Fora que o clero tinha o domínio total sobre a educação nessa sociedade, uma sociedade de analfabetos, onde a igreja tinha o monopólio do conhecimento, onde as bibliotecas se encontravam dentro dos mosteiros. Então, você tem uma sociedade e relações sociais pautadas na religião. E, em contrapartida, nas outras sociedades também. Ali no Império Árabe Islâmico, né? Quem eram os mais privilegiados dentro desse império? Aqueles que se convertiam ao Islã, né? Inclusive, o próprio Império Árabe Islâmico, ele não obrigava as pessoas a se converterem ao Islã, mas quem se convertesse teria privilégios, né? Viveria melhor dentro daquele império. Então, vocês vão percebendo que a sociedade ela é pautada na religião. E no Império Bizantino não ficava distante. O próprio imperador do Império Bizantino era o Papa também. Lembra do Césaropapismo, né? Os sacerdotes também se encontravam no topo. Era uma sociedade extremamente religiosa, muito religiosa, né? Que utilizava muito as pinturas, os mosaicos, para educar a sua sociedade. Então, gente, são sociedades nas quais os laços eles são pautados sim na religião. E essa religião, ela molda as relações sociais. Então, a alternativa A está corretíssima. Agora, vamos para a questão 27, né? Vamos lá. Vamos aqui, questão 27 aqui, né? Mais um textinho, né? Foram os próprios liberais que defenderam a nomeação do presidente da província pelo governo central, de modo que garantisse a articulação das partes em um todo, dirigido pelo governo do Rio de Janeiro. Olha lá, hein? O que a experiência em 1831 ensinou à elite brasileira é que a autonomia regional tinha de conviver com um controle mais rígido do governo central para manter a ordem interna. Gente, de qual período histórico a autora aqui ela está se referindo? Bom, tem várias dicas aí para vocês sacarem de qual período histórico. Primeiro que dão a data, né? O que é experiência em 1831? O que aconteceu em 1831 no Brasil? Pensando no aspecto político. O Dom Pedro I abdicou, deixou o trono para seu filho que seria o futuro Pedro II, ainda era uma criança de 5 anos, não podia assumir, então assumiu nesse contexto o governo regencial. A partir de 1831 até 1840, o Brasil viveu o período chamado período regencial. Tá? E ele está falando aqui, qual que é o foco desse texto aqui? Está falando justamente da questão de que durante o período regencial era o governo central, ou seja, o governo regencial que ficava ali no Rio de Janeiro, que era a capital, ele até cita ali, era o governo central, o governo da regência que nomeava os presidentes de província. O que seria o presidente de província nesse contexto aqui do Brasil Império? Não existia Estado no Brasil, porque o Brasil não era uma federação. Isso só vai acontecer após a proclamação da República, né, e após a Constituição, primeira Constituição Republicana de 1891, que o Brasil passa a ser uma federação. Antes disso, as regiões do Brasil eram divididas em províncias. E o presidente de província, ele era como se hoje fosse o governador do estado, né? E durante o período regencial, era o regente, né, que estava ali no lugar do imperador, enquanto o imperador não assumisse, era o regente que nomeava os presidentes de província, o que gerou várias confusões no Brasil entre 1831 e 1840. As várias rebeliões, várias das rebeliões que pipocaram pelo Brasil, claro que não tiveram só esse motivo, mas um dos fatores que contribuiu para as revoltas e rebeliões que aconteceram no Brasil nesse período, que foram muitas, foi justamente essa questão que o governo regencial nomeava o presidente de província, né, e muitas vezes a província não concordava com aquela pessoa que tinha sido escolhida. Então vamos lá para ver qual a alternativa que se adequa mais.
O excerto refere-se às consequências da experiência política inaugurada na história brasileira em 1831 e que resultou em quê? Alternativa A, fechamento do poder legislativo e adoção do poder moderador, nenhum nem o outro. O poder moderador foi suspenso no início da regência, porque o imperador não estava lá, né? Só ele era digno de usar o poder moderador, e o poder legislativo não foi fechado. B, projetos de recolonização do Brasil? Não, o Brasil não foi recolonizado, gente. C, rivalidades entre grupos dominantes e rebeliões populares? Olá, hein? Olá, parece que é essa, né? Rivalidades entre grupos dominantes e rebeliões populares. Que grupos dominantes? Liberais, conservadores, restauradores, né? Tanto é que o Brasil teve 4 regências. E os grupos da elite política ali se degladiavam, ao mesmo tempo que rebeliões estouravam pelo Brasil inteiro. Sabinada, Balaiada, Farroupilha, né, Revolta dos Malês, entre outras. Tá? Então a alternativa correta nessa aqui é a C. Agora vamos para a questão 28. Vamos lá. Aqui, ó. Trecho do famoso livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Do grande autor Lima Barreto. Um autor negro, né? Que viveu ali na passagem do Império para a República. Lima Barreto viu a escravidão, conviveu com a escravidão, viu a escravidão ser abolida, viu a proclamação da República e viu que a situação dos negros continuou terrível após a abolição e com a proclamação da República. Mas enfim, vamos ver o que esse trecho aqui ele nos diz. Os cadetes da escola militar formavam a falange sagrada. Uns trapos de positivismo tinham colado naquelas inteligências, e uma religiosidade especial brotava ali, no sentimento, transformando a autoridade, especialmente Floriano, e vagamente a República, em artigo de fé. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado em primeira edição em 1915, interpretando-se a passagem citada à luz das instituições da Primeira República Brasileira, pode-se concluir que o excerto alude. O que o Lima Barreto está criticando nesse trecho aqui, né? Ele fala do positivismo, quando ele fala dos cadetes da escola militar formavam a falange sagrada, né? Por quê? Quem proclamou a República no Brasil? O Exército. E para ser específico, aquela porção do Exército que era positivista, né? Que tinha como ideologia dominante o positivismo lá do Augusto Comte. Mas não era um positivismo igual o criado do Augusto Comte lá na França, né? Não era aquele positivismo puro. Era um positivismo misturado com outras ideologias, geralmente importadas também, né? Então ele até fala aqui, né? O Lima Barreto, era um positivismo misturado com uma espécie de religiosidade, de misticismo, que enxergava o Floriano Peixoto, por exemplo, como um salvador. Então, ao mesmo tempo que o positivismo criado por Augusto Comte exaltava o cientificismo, o positivismo aqui no Brasil era um positivismo religioso, misturava fé com a doutrina positivista, né? É muito interessante esse trecho aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, vamos ver qual a alternativa que se refere melhor ao que ele disse, então, né? Ao que o Lima Barreto quis dizer aqui. A defesa do sufrágio universal secreto pelas Forças Armadas Brasileiras? Nada a ver. B, a ausência de liberdade de imprensa ao longo da República? Ele não fala nada de imprensa aqui. C, ao conteúdo filosófico predominante na primeira Constituição republicana? Também não fala de Constituição aqui. D, a diversidade de orientações políticas no interior dos grupos republicanos? Sim. Né? Era um positivismo, mas não era um positivismo puro. Era um positivismo misturado com outras características. Era um positivismo próprio do Brasil. Tá bom? Então, na questão 28 aqui, alternativa D de dado. Vamos para 29 agora. Então, aqui, questão 29. As conquistas coloniais impuseram fronteiras territoriais, as redes comerciais de longa distância em África e criaram um monopólio sobre o que então era um comércio externo em crescimento. Os africanos foram integrados à força em sistemas econômicos imperiais centrados numa única metrópole europeia.
O autor apresenta um aspecto relevante da colonização europeia no continente africano, a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, a saber, gente, então, se vocês prestaram atenção aqui nesse texto, bastava vocês lembrarem da Conferência de Berlim de 1885, que dividiu o território, né, todo o continente africano, em zonas de influência entre as potências capitalistas daquele contexto da segunda Revolução Industrial, em meados ali do século XIX para frente. Então, na Conferência de Berlim estiveram presentes Alemanha, Inglaterra, França, entre outros países, Bélgica, e dividiram a África em zonas de influência. Só que o que vocês precisavam lembrar aqui? Essas nações europeias que vão passar a dominar porções do continente africano, elas vão criar divisões completamente arbitrárias. Então, se você olha o mapa da África pós-Conferência de Berlim, você percebe o quê? Que os europeus dividiram, esse pedaço aqui da África fica com a Inglaterra, esse aqui com a França, esse aqui com a Bélgica, esse aqui com a Inglaterra também. Só que de maneira completamente arbitrária, não respeitando os laços culturais, não respeitando os povos que habitavam ali dentro. Inclusive, os europeus não conheciam praticamente nada do interior do continente africano. Eles simplesmente pegaram o mapa, foram riscando, criando fronteiras completamente arbitrárias, né, e dividiram entre si. E isso causa problemas dentro do continente africano até hoje, porque essas fronteiras arbitrárias não respeitaram a cultura, os povos que viviam ali dentro. Então dividiu povos ao meio, uniu povos inimigos, fez uma salada ali dentro, causando uma confusão enorme. Então vamos ver qual alternativa que melhor explica isso. A reorganização dos povos africanos em comunidades nacionais caracterizadas pelo emprego de um mesmo idioma nativo? Não. B. A transferência para as economias coloniais de processos de industrialização em curso nas economias metropolitanas? Não. A interrupção das redes de comércio da mão de obra escrava para as economias emergentes? Também não. D. A formação de dirigentes africanos com o objetivo de garantir a influência da metrópole nos futuros estados independentes? Também não, só pode ser a E, né? A circunscrição de espaços políticos geográficos em oposição aos padrões históricos tradicionais das comunidades locais? Justamente. Criaram-se espaços geográficos artificiais ali dentro do continente africano e que não respeitavam em nada o histórico das sociedades que ali dentro viviam. Então, causando problemas até hoje dentro do continente africano. Guerras e disputa entre povos, divisões completamente arbitrárias, fora todo o preconceito racial. Veja, por exemplo, o caso da África do Sul, onde uma minoria branca passou a dominar a maioria negra. E isso continuou mesmo depois da independência da África do Sul com o regime de apartheid. Então, a ocupação do continente africano a partir do século XIX, no processo de neocolonialismo, foi terrível. E para finalizar, questão 30, a partir da década de 1970, a tônica principal dos anúncios é a hipertrofia da importância dos produtos na vida dos seus consumidores. Os bens foram perdendo a modéstia de se colocarem humildemente a serviço do progresso coletivo ou do conforto individual. Essa supervalorização de produtos industrializados é uma face da redução da modernidade a mero crescimento econômico, né, gente? Então, aqui temos um texto crítico, né? A ideia que passou a se vigorar a partir da década de 1970, tá falando do Brasil aqui, tá, gente? Até porque, se você ler o enunciado embaixo, né? O excerto refere-se aos anos da história do Brasil em que associavam... Gente, em 1970 o Brasil estava no auge da ditadura militar. Lembrem do governo Médici, né? É o governo do milagre econômico. Só que é um governo que prioriza muito a questão de você ter produto, consumir produto industrializado, e isso era significado de ascensão social, né? Então, o que era um país rico? O país rico era um país que produzia muito, um país industrializado e em que a classe média pudesse consumir muito, né? Então,
peguem os cartazes, né, da época do milagre econômico. Esse é um país que vai para frente, ninguém mais segura esse país, né? E, como vocês já devem ter estudado, é um período que a classe média, de fato, ela vai começar a consumir mais, tá? Mas, ao mesmo tempo, o grosso da população brasileira vai ficar com o salário completamente estagnado e a desigualdade, o abismo entre os mais ricos e os mais pobres vai aumentar ainda mais. Porque foi todo um governo que se pautou nessa ideia de mostrar que está produzindo, né? E usando isso através de dinheiro emprestado, né? Vamos lembrar, o milagre econômico foi, na verdade, uma farsa, entre aspas, né? Porque foi, na verdade. Você tem lá o governo brasileiro emprestando muito dinheiro de fora para poder realizar grandes obras e tudo mais, para mostrar que era um país que estava avançando. Mas, na verdade, essa conta chegaria muito mais cara depois, né? Então, a mais correta, né, nesse caso aqui é a alternativa B, de bola. Ideologia de ascensão social e desenvolvimento econômico. Tá? Então, você tinha essa associação. Para você ascender socialmente, o país tem que crescer. Era essa a propaganda do governo. Para todo mundo se dar bem, o país tem que crescer. Tá? E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todas as questões. Qualquer dúvida, podem me procurar. Fiquem atentos aqui no YouTube que todas as provas de vestibulares, Enem, Unesp, né, FUVEST, Unicamp, todas eu farei a resolução comentada. Tá bom? Agradeço então a atenção de vocês e até a próxima.